She calls me day and night. I'm sorry, girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry. Criança só... E se criança governasse o mundo ia ser muito diferente, porque da boca de uma criança só sairiam palavras contentes. E se criança governasse o mundo, o trânsito seria uma maravilha. Se criança governasse o mundo, dinheiro ia ser de mentirinha. Se criança governasse o mundo, os trens iam ser muito mais coloridos. E se criança governasse o mundo, tristeza precisaria ser reinventada. Porque a alegria ia nascer todo dia, junto com o sol. E se criança governasse o mundo, saúde seria prioridade. Antes das refeições, tome uma colher de água pura. E se criança governasse o mundo, com certeza, toda a família teria direito a uma casinha dessas gostosas de morar. E se criança governasse o mundo, uma banda tocaria todo dia, porque música é fundamental. E se criança governasse o mundo, as árvores seriam coroadas, as rainhas da natureza. Se criança governasse o mundo, a TV e o rádio só dariam boas notícias. Hoje tem espetáculo! Desinventaram a injeção! Chuva de sorvete! Afinal, se criança governasse o mundo, sabe o que ele seria? Uma bola de brincar! O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. João 5,4. O título de hoje é de uma história muito conhecida de vocês. Um governador vendido como um escravo. Você sabe que história é essa? É, você já adivinhou. Então vamos ver o que eu trouxe hoje para mostrar para vocês. Jacó tinha 12 filhos. Vamos contar comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quantos filhos, não é mesmo? Muitos filhos. E Jacó tinha uma paixão diferente por um deles. Você sabe qual é? Era José, isso mesmo. Se você falou José, acertou. Ele gostava tanto de José porque José era uma pessoa especial. Ele sempre obedecia ao seu pai, naquilo que o seu pai pedia. Ele sempre estava perto de Deus e isso fazia diferença no meio de todos os seus irmãos. Até que um dia seu pai fez uma túnica maravilhosa, colorida para José. E ele ficou diferente de todos, você viu? Ele era mesmo muito especial. Com isso, seus irmãos começaram a ficar com ciúmes de José, vendo quanto o pai Jacó gostava mais do José do que dos outros. Mas tudo bem. Aí, com 17 anos, ele já ajudava os seus irmãos a cuidar das ovelhas, de todo o rebanho. E José ia até o seu pai Jacó e contava tudo de ruim que os seus irmãos faziam. Porque ele era muito fiel e muito leal ao seu pai. E com isso, seus irmãos ficaram com mais raiva de José. Até que um dia, seu pai Jacó pediu que José fosse atrás dos seus irmãos, que eles tinham ido cuidar das ovelhas e queria saber como eles estavam. E Jacó
pediu que José fosse até lá para ver como estavam os irmãos. E lá foi José com sua túnica maravilhosa, colorida, indo de longe, longe, tentando achar seus irmãos. Perguntou no caminho: por acaso vocês viram meus irmãos por aí? Ah, eles foram para aquele lado. E José foi indo, foi indo. De repente seus irmãos avistaram: olha lá o José! Vocês estão vendo? Parece um arco-íris? Não, é o José com a sua túnica colorida. E José chegou, mas eles haviam planejado algo muito ruim para José. Vocês lembram o que aconteceu? Pegaram José, colocaram dentro de um poço, primeiro tiraram a capa dele. Sujaram de sangue de um animal toda a capa e foram falar para Jacó que José havia morrido. Colocaram José lá no fundo de um poço. E depois que ele estava lá no fundo do poço, acharam melhor tirar de José de lá e ao mesmo tempo passavam uns mercadores pela estrada e José foi vendido para os mercadores. Seus irmãos foram embora e quando encontraram seu pai, foram contar e mostrar aquela túnica. E agora, cadê José? Jacó ficou tão triste, triste. Eles estavam mentindo para o pai. Que coisa feia, não é mesmo? Jacó ficou tão triste, mal sabia o que aconteceu com José. Ele chorou, chorou, que nada consolava Jacó de tanta tristeza de perder o seu filho tão querido. E assim foi. José foi vendido lá no Egito para o chefe do rei, o oficial do rei, que se chamava Potifar. Potifar comprou José como um escravo e ali ele passou a trabalhar na casa de Potifar. Ali ele trabalhava e sempre muito obediente, respeitando a todas as pessoas a todo tempo. Essa história está emocionante, não é? O que será que vai acontecer com José? Você já sabe o final dessa história? Então hoje eu vou deixar a história aqui pela metade. E no próximo programa a gente vai saber o que aconteceu com José. Que você tenha um sábado muito feliz, que Deus te abençoe e depois a gente vê o final dessa história maravilhosa. A história que eu vou contar agora fala de um rapaz chamado José. Ele tinha sonhos que Deus mandava, sempre orava e tinha muita fé. O tempo se passou e José sofreu a traição nas mãos de seus irmãos. Jogado num buraco e depois vendido como escravo para o Egito foi. E José foi muito abençoado por obedecer e se tornou governador do rei. Nunca se esqueça de ser fiel, pois grandes coisas vai realizar. Jogue sua vida nas mãos de Deus e maravilhas você vai alcançar. Quando então chegou ao Egito, foi comprado pelo grande Potifar. Do trabalho escravo ele foi tirado e no palácio ele foi trabalhar.